Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria estar aqui com vocês novamente, iniciando mais uma live do Desafio Pessoal. Live todos os dias que tem feira no mês de agosto. Sim, eu fiz esse desafio aí a mim mesma, né? De estar em todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, às 7h55, com uma live. E hoje já é a 13ª. Sim, hoje já é a 13ª. Bom dia ao pessoal que está entrando. Inclusive, enquanto o pessoal está entrando, bom dia, Luana. Eu vou tomar um cafezinho aqui para o Instagram, né? Ele tem um tempinho aí para entregar as lives. Então, eu queria dizer que é uma alegria mesmo começar aqui as manhãs com vocês, estar aqui presente, para a gente poder conversar sobre assuntos aí que estão ligados ao crescimento das nossas pequenas empresas. Eu sou muito feliz por aqueles que acreditam em seus negócios e que estão dedicando o seu tempo, né? Estão priorizando aí na agenda assistir essas lives, seja ao vivo, obrigada a vocês que estão aqui ao vivo, e também aos que estão aí assistindo no gravado, porque uma coisa é certa, nós precisamos ser eternos aprendizes. Com a velocidade com que o mundo está, né, mudando, com esse ritmo acelerado, quando a gente consegue, então, ter essa mente aberta para o aprendizado e quando a gente elege aí determinados mentores, pessoas que vão nos ajudar na caminhada que a gente definiu aí rumo aos nossos objetivos, a gente consegue limitar um pouco também, né, esse excesso de informação que é demais e seguir aí muito focado, né, com a direção certa, rumo à excelência dos nossos negócios. E aqui eu traduzo a excelência como a prosperidade, a lucratividade. Deixa eu fazer uma breve apresentação para os que não me conhecem. Então, eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE. E o meu grande porquê, o meu grande propósito aí de vida é ajudar as pessoas, né, a viverem do que elas verdadeiramente amam, ajudar as pessoas a serem autoras dos seus próprios resultados. Eu entendo que qualquer pessoa, que todos nós, né, somos sim capazes e podemos e merecemos aí ter a nossa vida ideal, viver da nossa vida ideal, apesar de todas as interferências, das incertezas, dos nossos medos, é possível sim. E eu acredito que o empreendedorismo é o caminho para que a gente possa caminhar aí rumo à nossa liberdade financeira, geográfica, de horário. Eu acredito muito nisso. É óbvio que o empreendedorismo não é para todo mundo, né? Que cada um tem que fazer as suas escolhas, mas aqueles que acreditam, que inclusive estão aí na dúvida, né, com dificuldades de tirar do papel as suas ideias de negócio, de colocar realmente aí na prática, porque tem receios, medos, dúvidas e questionamentos, contem comigo nessa jornada. E aqueles que já têm uma pequena empresa e que estão precisando dar uma guinada, né, estão precisando dar um foco para o crescimento dela, contem comigo também, porque se a gente não entender que desde o primeiro dia de operação os nossos negócios eles são empresas, ou seja, nós entendermos ali que podemos ser MEIs, podemos ali estar trabalhando como uma renda extra, mas a gente precisa entender e focar que aquilo ali é uma empresa. E consciente disso, nós temos que ir atrás aí de informações e transformar essas informações em conhecimento que irá agregar aí para as nossas empresas, para elas crescerem. E se a gente não tiver o foco no crescimento, nossas empresas vão morrer, porque assim como as plantas, se elas não estão crescendo, elas estão morrendo. Então, pensando nisso, né, com esse assunto, vou tomar meu cafezinho aqui. Pensando nisso, com foco nesse entendimento da importância de manter o intuito do crescimento dos nossos negócios, se nós estamos aqui falando de atrair clientes, vender mais, ter lucro e prosperidade, nós precisamos falar sobre gestão por processos. Um tema
que muitas vezes as pessoas vão aí, né, negligenciando, não querem dar muito olhar, ou pensam assim, não, Érica, que é isso, né? Que são processos? Por que você está falando sobre isso? Eu sou uma pequena empresa, eu não tenho que ficar focando nisso agora. Nossa, é muito complicado eu ter esse foco, não é pra mim. Eu já vi muita gente, né, muito dono de empresa falando isso comigo, achando que quando a gente fala de processos, nós estamos falando de empresa grande. Então esse é um tema que normalmente assusta mesmo, que as pessoas negligenciam e falam, né, eu quero é vender, eu preciso é ter clientes, preciso focar nisso, deixa pra lá esse trem de processo. Só que mal se enganam que a falta de olhar sobre isso, né, pode ser o grande aí problema para você não estar vendendo. Então deixa eu começar aqui o tema da nossa live de hoje. Apertem um aviãozinho, apertem um coração, compartilhem. Quem está assistindo no gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilha, façam com que essa minha mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhem para a gente viver aí dessa comunidade, né, de empreendedores de sucesso. Combinado? Eu quero começar então a nossa live de hoje, o tema da nossa live, gestão por processos, com uma historinha. Então vamos lá. Me acompanha aí, pessoal, e qualquer coisa podem ir comentando, podem ir perguntando, sinta-se sempre à vontade, combinado? Então vamos lá. Vou começar com uma historinha aqui. Dia das Mães está chegando, né? Você tá aí pensando, nossa, o que eu posso dar para minha mãe? E a gente está falando aí no meio de um ano pandêmico. Nossa, o que eu posso dar para minha mãe? Tá difícil, talvez não vou poder encontrá-la, né? Então tô pensando no ano de 2020 aí, principalmente, maio de 2020. Não vou conseguir encontrá-la, como é que vai ser? O que eu posso dar? Como que eu posso me fazer presente nesse momento e tal? Nossa, eu acho que o bacana seria dar uma cesta de café da manhã. Acho que vou dar uma cesta de café da manhã. Então, pensando, nossa, e com quem que eu posso comprar uma cesta de café da manhã? Então pesquisa no Instagram, entra no Instagram, vê lá, né, todas as possibilidades, começa a pesquisar hashtags cesta de café da manhã, local e tal. E também dispara aí no seu grupo de WhatsApp, os amigos, familiares. Gente, alguém tem alguma indicação aí de local que possa vender cesta de café da manhã e tal? Até que uma pessoa fala, nossa, a padaria X aí do bairro tá fazendo entrega aqui dentro das nossas casas, provavelmente ela deve ter sim também cesta de café da manhã. Legal, bacana, valeu pela indicação. Então pesquisou, fez todos os contatos. Entrei no Instagram, então você entra no Instagram, né? Entra no Instagram, pesquisa, manda um direct para a padaria e fala, olha, vocês estão fazendo entrega, afinal de contas, né? Você conhece o dono da padaria, a dona da padaria, então vai lá, manda um direct e fala assim, olha, bacana, você tá com cesta de café da manhã, tem opções? Tem, mando. Aí a padaria manda lá várias opções de possibilidades de cesta de café da manhã para a data e você fala, olha, mas então, o Dia das Mães aqui, eu quero que entregue no domingo bem cedo para quando ela acordar, ela já vê essa cesta de café da manhã, sentir a minha presença. Então, como ela acorda cedo, vocês conseguem entregar às 8 horas da manhã? Porque assim, se vocês não conseguirem cumprir com este horário, é melhor até eu não comprar, porque a questão do horário é muito determinante para mim, para que faça essa surpresa e tudo. Não, a gente consegue entregar, é garantido, pode ficar tranquilo, tá aqui anotado, 8 horas da manhã vai ser entregue, fique tranquilo e tal. Então você faz a escolha, escolheu a cesta e tal, definiu, tá lá toda confiante, né, que 8 horas da manhã, no domingo, Dia das Mães, a cesta vai ser entregue, você vai causar aquela presença e tal. Aí chega o Dia das Mães, domingo, você tá lá esperando, dá 8 horas, tá esperando sua mãe mandar uma mensagem pra ver, né? E aí, gostou da cesta, não gostou da cesta? 8h05, 8h10, 8h15, nada da sua mãe ligar. E você não pode ligar pra ela pra perguntar, porque senão você vai estragar a surpresa. 8h30, nada. Aí você resolve mandar uma mensagem na padaria, né? Porque vamos ver o que pode estar acontecendo. E aí, vocês já entregaram a cesta? Como é que foi e tal, não sei o quê?
Ah, não, sabe o que aconteceu? Aconteceu um probleminha aqui e o motoboy ainda não conseguiu sair, então ele vai atrasar um pouquinho. Uai, mas eu não tinha combinado que era 8 horas? A surpresa, manter a surpresa? Sim, só que aconteceu esse problema, então aí, né, aconteceu esse imprevisto. Uai, mas e por que vocês não me avisaram antes e tal? Eu falei assim, ah, desculpa, não deu pra avisar, tava apertada aqui com as entregas e tal, não sei o quê. Aí você já meio nervosa naquele momento, né, você fica quieto, não fala muito, espera ver o que vai acontecer. Aí quando dá lá pras 9h30, sua mãe liga, ô, obrigada pela cesta, adorei e tal. É uma pena que eu já tinha tomado meu café da manhã. Aí você olha, meu Deus do céu. E tal, e aqui eu tô te ligando na verdade porque o motoboy tá aqui parado, ele tá esperando eu pagar a cesta aqui, tá me cobrando o valor, mas eu achei estranho, né, porque eu falei assim, provavelmente você vai ter pago a cesta. Aí você fala, o quê? Não, já tá paga a cesta, ele te cobrou o valor, ainda te falou o valor? Falou, não, então tá, então vou dispensar ele aqui e tal. Aí depois sua mãe te liga, explica a situação, fala tudo, que a cesta chegou 9h30, ela já tinha tomado café, que o motoboy te cobrou o valor da cesta, você viu o valor do presente, aquilo tudo. Então o encanto, aquela experiência toda que você como cliente criou na sua cabeça foi quebrado. Você liga na padaria, já aí nervoso um pouco, né? Falando, poxa, estragou a surpresa, minha mãe já tinha tomado café, né? Vocês tinham combinado, vocês tinham garantido, e além de tudo, o motoboy ainda cobrou o valor da cesta, poxa, ela viu o valor e tal. Nossa, sabe o que aconteceu? É que tinham duas pessoas com o mesmo nome da entrega, então aí, sabe, o motoboy confundiu, era para ter sido a outra pessoa que ele tinha que ter cobrado, que não tinha pago, você estava pago e tal. Então, mil desculpas, mas assim, eu estava com muitas encomendas, foram muitos recebimentos de cestas e eu peço desculpas e tal, mas eram muitas encomendas e aí os funcionários se misturaram aqui, atrasaram, então foi um problema generalizado na empresa e tal, me desculpa. Enfim, contei essa historinha toda aí pra vocês, porque essa é uma história real que aconteceu comigo no ano passado, no Dia das Mães, né? Eu passei por esse processo. Eu poderia usar essa história aqui para trabalhar vários outros conceitos aqui dentro da gestão de negócios, por exemplo, falarmos sobre a jornada do cliente, né? Todo o passo a passo que o cliente passa até ele decidir por uma compra, e dentro dessa jornada do cliente sempre aparece aí o digital permeando, aparece muita indicação, e aí a gente ponderar qual que tem mais peso, se é a indicação, se é o digital, mas esse não é o caso do que eu gostaria de focar hoje aqui nessa historinha. Deixa eu tomar meu café aqui. Como o nosso tema hoje aqui é a gestão por processos, eu quero focar, né, justamente sobre esse intuito. Então, percebam essa historinha, essa história real, ela aconteceu comigo. Eu estou compartilhando essa história porque eu conheço, né, o dono e a dona dessa padaria, tenho um contato com eles, depois eu conversei, a gente falou muito sobre essa questão de gestão de negócios. Eu não estou divulgando o nome aqui, então, em respeito, eu continuo comprando lá e tudo, né? A gente conversou muito sobre isso depois, mas eu trouxe isso aqui porque eu acho que com exemplos fica muito mais fácil da gente entender aí o que seria uma gestão por processos e quais os benefícios que elas têm para as nossas pequenas empresas. Estou falando de uma pequena empresa, ok, é uma padaria de bairro, ela tem pode estar maior do que a sua empresa hoje, você pode ser um MEI aí, tá falando, nossa, mas padaria geralmente já tem 10 funcionários pelo menos. Eu acho que ela nem tem 10 funcionários, até tem menos. Mas o que eu tô querendo dizer é que é sim uma pequena empresa, é sim, né, tá dentro desse processo, ela tá visando o crescimento e cabe a você também, porque gestão por processos, voltando mais uma vez, ele independe do porte da empresa. Ele é para quem tá começando sozinho, é um MEI, já pode colocar, porque se você já adotar a cultura de processos na sua empresa, você pode ter certeza que você vai estar mais sustentado para quando o crescimento vier. Então, vamos lá. Voltando para a historinha, né, que eu acabei de contar,
e falando o impacto da gestão de processos, né, sobre essa historinha. Então vamos lá. Quando a gente fala de processos, pessoal, eu estou dizendo que qualquer atividade que a sua empresa execute, né? Então, atender pedido de cliente, separar a encomenda, prestar o serviço, emitir nota fiscal, qualquer atividade que você executa dentro da sua empresa é um processo, porque há um fluxo em que essas atividades acontecem. E se há um fluxo, né, se há essa intermediação, vamos dizer assim, esse volume, esse fluxo mesmo, né, de como elas acontecem, quando você tem essas atividades, né, como que cada coisa acontece, desde a entrada até a saída para chegar no cliente, né, se você tem isso mapeado, você está adotando a gestão por processos. Você está tornando visível uma atividade que você executa e a partir do momento que você torna visível, né, todas essas suas atividades, fica muito mais fácil de você conseguir identificar gargalos, pontos de melhorias e pontos em que você pode trabalhar para gerar a eficiência. Então vamos lá. Você tá aí, acabou de abrir a sua empresa, você vai prestar serviços de contabilidade, por exemplo, né? Então, para pequenas empresas, vamos pegar esse exemplo aqui, tem vários outros que a gente pode trabalhar. Concorda que a forma como você vai receber os pedidos dos seus clientes, ou seja, receber o contato dos seus clientes para emitir uma proposta, a forma como você vai abordar lá para atrair clientes, para divulgar a sua empresa, a forma como você vai mandar essa proposta para esse cliente, ele dá o aceite, você fazer um contrato, tudo isso você precisa ter definido, mesmo você começando agora, mesmo você sendo sozinho. Ainda mais se você já está operando aí e já tem mais funcionários. Por quê? Porque você não pode partir do pressuposto que você sabe como funciona tudo em cadeia, assim, da sua cabeça. Você não pode partir desse pressuposto. Até porque se você não tiver um padrão na forma como você executa essas atividades, na forma como você executa cada um desses passos a passos, você não vai conseguir garantir que todos os seus clientes tenham aí a mesma experiência, a mesma qualidade, né, no seu atendimento. Voltando ao exemplo da historinha que eu citei aqui, se essa empresa ela aproveitou o momento de pandemia, né, para oferecer esse serviço de cestas de café da manhã para entregar para as pessoas. Ok, pode ser que ela não tinha, né, a padaria não tinha ainda isso como uma atividade para ela, porque ela trabalhava, e eu sei que ela não tinha, porque ela trabalhava mais no ponto físico, ela não atendia muitos pedidos, ela não entregava muito entrega, e ela quis aproveitar, tava no tava no boom daquela confusão e toda, eu entendo tudo isso, mas perceba, a partir do momento que ela falou assim, olha, eu posso aproveitar esse momento e fazer cestas de café da manhã e fazer essa entrega, concorda que se ela tivesse mapeado, ou seja, descrito no papel, quando eu falo mapear, descrito no papel, é escrever mesmo, pegar num documento de Word, pegar num caderno, pegar numa folha, né, e tivesse descrito lá, falado assim, como que seria feito esse atendimento. Então, ó, eu vou receber, primeiro, vou divulgar que eu vendo cestas, eu vou receber os pedidos, e vai escrevendo como é que vai fazer. Então, eu vou divulgar no Instagram, no Facebook, no Google, não sei aonde, artes assim, assim, assado, e que eu vou divulgar tal desse momento, e aí eu posso receber os pedidos pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos outros meios e tal. Eu tenho que responder cada pedido em até 2 horas, então enviar a proposta, enviar o orçamento, enviar como que é cada cesta de café da manhã e tal, 2 horas. Depois que eu receber o pedido, a confirmação, eu agendo na produção, defino uma escala, crio uma planilhinha lá, né, com as entregas, com os horários de entrega de cada um, contrato o motoboy, enfim, vai definindo, escrevendo mesmo como que aquilo ali vai ser feito. Por que eu tô falando isso? Né? Muitas vezes, por ser trabalhoso,
pela pessoa acreditar que isso é trabalhoso, que isso dá trabalho, que é chato, que, ai, poxa vida, eu ficar descrevendo o que nós vamos fazer. Poxa, Érica, eu tenho que vender, eu tenho que ficar cuidando dos pedidos, não vou fazer isso não, Érica. Por achar isso, por ter esse pensamento, o que acontece? O que aconteceu no finalzinho da minha história, né? Que eu contei aqui pra vocês. Você fura porque você não detalhou, você não cuidou de todos os detalhes, você não descreveu como que seria cada um e você supostamente entendeu, né? Levou no pressuposto de que os seus funcionários ou que a coisa ia fluir ali da melhor forma possível. E vocês viram na história que não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Então, pessoal, entendam, não é trabalho, não tenham preguiça, não achem que isso é coisa de empresa grande, não achem que isso tem que ser feito só quando sobrar um tempo, não, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte, agora, desde já, quanto menor, melhor, descreva, coloque no papel o passo a passo de como cada uma das suas atividades são realizadas. Da divulgação dos seus produtos, ao atendimento dos clientes, a como você contata fornecedores, como que você faz as compras, como que você entrega o produto na casa do cliente. Isso, Diogo, planejamento. Como que você entrega na casa do cliente, como você e vá colocando os pontos, né, de indicadores. Quais serão os indicadores que a gente chama? Os indicadores de desempenho. Então, por exemplo, eu preciso responder todos os contatos que eu estou falando de atendimento do cliente em 2 horas. É um indicador de desempenho. Será que eu estou entregando ou não estou entregando? Eu preciso fazer a entrega dessa coisa na casa do cliente em tanto período, em 24 horas. Eu preciso fazer a compra do meu estoque de 15 em 15 dias. Tá? Colocando pontos para você observar como está sendo feito. Você só consegue melhorar uma coisa que está descrita. Você não consegue melhorar uma atividade dentro da sua empresa se você não sabe como esse fluxo acontece dentro dela. Então, se você não tem as atividades mapeadas, se você não tem descrito, e aqui, gente, olha o que eu tô dizendo. Eu não tô pedindo, eu não tô falando pedindo, nem vou falar a palavra pedindo, que nem é pedindo, né? Eu não tô falando para você pode assim, eu preciso ter aqui uma pessoa mega entendida, né, em modelagem de processos, que usa aí as ferramentas adequadas, que vá colocar. Se você puder, ótimo, mas se você não puder, você tem que ir com os recursos que você tem, que você dispõe. Primeiro recurso é o conhecimento. É entender o que é a gestão por processos, é entender o que são os processos, é entender os benefícios que você fazer isso, né, encadeado, né, no fluxo correto te traz. Então, a partir do momento que você entende isso, entende a importância, a relevância, esse já é o primeiro passo. Depois você vai para o conhecimento, você vai buscar informação, você vai entender o que é e como que você pode colocar na sua empresa isso. E depois você vai para a prática. Depois você começa a fazer as descrições. E aí, igual eu estou dizendo aqui, você não precisa ter os melhores recursos. Existem ferramentas para você fazer isso hoje? Existem ferramentas até gratuitas de modelagem de processos, como o Visage, o Reflo, que são aplicativos gratuitos. Mas você pode fazer isso, gente, com um documento de Word. Você pode fazer isso com Excel, com uma planilha de Excel. Voltando à nossa historinha ali de novo, trazendo exemplo da história que eu contei para vocês aí, da padaria que teve esse problema na entrega da cesta de café da manhã que eu encomendei, se ela tivesse descrito, como eu estava dizendo, então, as atividades, como que ela faria a entrega da cesta de café da manhã, que é um novo serviço, um novo produto que ela está oferecendo para o cliente, se ela tivesse descrito, ela teria entendido aonde que poderia vir os pontos de gargalos e ela não iria, ela me prometeu que ela entregaria 8 horas da manhã e ela não correria esse risco, ela não correria o risco de errar, de não entregar o produto lá na hora.
Claro que imprevistos acontecem, eu não tô falando assim, né, que isso não podia acontecer, mas ela também teria previsto e teria descrito, na hora que ela tivesse feito isso, né, na hora que ela tivesse mapeado todo esse fluxo, que caso acontecesse um atraso no dia, que pode acontecer, imprevistos, o pão não ficou pronto, sei lá, qualquer coisa, o motoboy caiu, ela teria que correr atrás, ela também teria que contar com me avisar com antecedência. Então ela poderia ter me ligado às 7h30 e ter falado, olha, a sua cesta não será entregue às 8 horas. E não eu ter corrido atrás, ter falado para ela que a cesta não foi entregue. Percebe que quando você tem então tudo descrito, inclusive os imprevistos, você pode mapear para caso eles acontecerem, você preventivamente já comunicar aos seus clientes. E aí, ela só não me perdeu como cliente porque eu sou muito amiga da dona da padaria e depois a gente começou a conversar e eu trabalhei junto com ela aí no mapeamento dos processos, mas assim, entende que você está atrapalhando uma experiência do cliente, né? Você está interferindo e aí você está deixando de vender para os clientes no futuro, porque ele aconteceu esse problema, ele não vai querer mais, sabe, que comprar de você. E aí muitas vezes donos de pequenas empresas falam comigo assim, eu não tô conseguindo atrair mais cliente, eu não tô conseguindo, Érica, o que eu faço para divulgar, para capturar mais pessoas? Aí a primeira coisa que eu falo é, você tá fazendo o arroz com feijão bem feito? Você tá cuidando da experiência do seu cliente atual? Porque antes de você ir trazer mais, cuida dos seus processos, cuida do que você tem interno, cuida de montar essa excelente experiência para o seu cliente, porque o cliente atual é o seu principal divulgador, é quem vai trazer mais clientes fora para você. Então, primeiro passo, vamos olhar para dentro do seu negócio, vamos mapear as suas atividades. Eu sou uma pequena empresa, pequena, por enquanto eu tenho só parceiros que me ajudam em alguns momentos, né? O que eu adotei para o meu negócio? Tudo que eu faço, todos os processos, eu tenho eles mapeados. Então, dá um exemplo simples aqui para vocês, só para ficar entendível. Quando eu faço um site, né? Quando eu construo meu site, o site da Escola Pequenas Empresas, eu preciso comprar um domínio, né? Então, eu comprei o domínio escolapequenasempresas.com.br. Existem sites específicos para se comprar esse domínio. E além disso, além de se comprar o domínio, eu preciso ter um certificado que se chama SSL, de segurança digital. E também tem uns sites específicos para fazer isso. O que eu fiz? Eu descrevi no Word, como que é o passo a passo para você comprar um domínio, como que é o passo a passo para você comprar um certificado SSL, de quanto em quanto tempo você precisa renovar, como que faz. Porque quando eu fiz pela primeira vez, e isso se renova anualmente, e o certificado de 3 em 3 meses, quando eu fui fazer a segunda vez, eu fiquei na dúvida, falei, como é que é mesmo? Onde que era que eu entrava? Aí eu recorri ao meu documento de Word e fui lá e vi, falei, esse daqui, olha como que eu facilitei da segunda vez. E aí, amanhã, quando eu tiver um funcionário dentro da minha empresa e ele vai fazer isso para mim, eu vou simplesmente passar esse documento para ele e eu não vou precisar me dedicar assim um tempo meu para ficar sentada do lado dele para passar essa atividade que ele lendo nesse documento de Word, ele vai ter acesso e ele vai conseguir executar. Então, vocês estão percebendo o quanto quando a gente tem nos mínimos detalhes, e por que começando desde sempre, desde pequeno é melhor? Porque nos mínimos detalhes, né, você já tendo isso, você já tem o pensamento do que é gestão de negócio, gente, do que é gestão por processos, adotar essa cultura aí, já entender que a sua empresa é uma empresa que vai crescer, você já faz isso quando você é pequeno. E você já vai sustentando, tendo as bases para o crescimento. E eu te garanto que dentro da mapeação das atividades das empresas, a gente identifica inúmeros gargalos e pontos de melhoria. E nesses gargalos e nesses pontos de melhoria, você vai ver a lucratividade. Você vai ver o lucro aparecer.
porque você vai eliminar desperdícios, você vai evitar retrabalho, você não vai perder tempo fazendo uma coisa que, estando escrita, você não precisa se dedicar. Você, dono dessa pequena empresa, vai poder tirar férias, porque os processos vão estar robustos e os seus funcionários vão fazer para você. Eles vão saber como fazer, porque está ali descrito. Você vai poupar tempo em treinamento. Você vai ter uma memória organizacional, ou seja, você vai saber como começou e depois como você foi evoluindo. Lembrando que esses processos que você vai descrever tem que ser evoluindo, né, gente? Tem que ir atualizando. Então, você, assim, não tem nem, é uma série de benefícios, Quando eu fiz aquela live falando do planejamento, quem assistiu viu o que eu falei, né? Depois que você é picado, por exemplo, o bicho da organização, não tem como você desver. Então, depois que você vê o benefício que uma gestão por processos provoca na sua empresa, não tem como você desver, não tem como você fechar os olhos e falar assim, não, isso aqui não é para mim, isso é para empresa grande. Não tem como, é para você, é para qualquer empresa, é para todas as empresas que querem crescer, que querem ter bases sólidas e focar para o crescimento. E eu estou dizendo exemplos simples aqui, eu não estou dizendo nada mirabolante, eu não estou dizendo coisas que falam assim, nossa, isso daqui é difícil de fazer. Não é. Isso daqui é você sentar a bunda na frente do computador e começar a redigir e começar a descrever as coisas, né? É simplesmente isso, começa-se com isso. Depois a gente evolui, depois a gente melhora, depois a gente passa para um sistema que você vai trabalhar com os macrofluxos, com as caixinhas, com as setinhas. Aí você vai usar, né, as coisas certas, você vai usar losango, setinha vai para lá, vai para lá, né? Assim como eu fiz muito da minha vida como gerente de qualidade, montei muitos macrofluxos, presto hoje muitas consultorias aí nesse sentido, mostrando como que a gente pode mapear processos, né? Sim, é uma das áreas que eu mais gosto, eu confesso. Tem muita gente aí que fala, né? Nossa, isso é muito chato, não sei o que, não sei o que. Não, mas eu gosto. Eu gosto de fazer isso, sim, é uma das áreas que eu mais gosto, porque, como eu estava dizendo, é tanto benefício que a gente enxerga, é tanta coisa que a gente consegue descobrir de benefício nesse momento, que você não tem como desver, né? Então, aqui eu estava dizendo dos pontos de melhoria, né? Os benefícios que a gente consegue enxergar aí com o mapeamento de processos. Só um minutinho, pessoal. Oi. Estou interferindo aqui rapidinho, que a Larissa acordou. Pode ir lá para a sala que eu já vou. Mãe. Tá? Tá bom hoje. Tá bom, eu converso com você. Então, pessoal, voltando aqui, né? Interrupções aí que apareceram. Agora foi a Larissa que acordou. Normalmente ela não acorda, vocês estão vendo, né, nesse horário, mas agora ela acordou. Coisas de mãe que trabalham em casa, no home office. Voltando então a esse exemplo que eu dei no início da nossa live, a história, acho que a grande sementinha que eu quero plugar aqui, né, que eu quero plantar aqui na cabeça de todos, é que essa gestão por processos, ela é muito mais simples, ela pode ser muito mais simples do que a gente imagina, não é um bicho de 7 cabeças, e que quando a gente fica com foco em resultado, né? Tem muita gente que trabalha só sobre resultado, falando, eu preciso vender, eu preciso atrair cliente, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso assar. Tem um foco muito em resultado, esquece do processo. Você não está arrumando a sua casa, você não está permitindo que você possa evoluir e melhorar continuamente. Então, a sementinha que eu quero plantar aqui resultado na sua empresa é importante, você precisa sim vender, porque se você não vender, né, como é que vai ser? Você não vai sustentar. Mas o olhar para dentro, o arrumar a casa, o mapear, o planejamento, como o Diogo disse, a organização, o você ter as suas atividades, e aqui eu tô falando todas as atividades que você realiza dentro da sua empresa, descritas, né, escritas no papel, ali vão te possibilitar você enxergar aonde que você pode melhorar
e principalmente aonde você pode reduzir custos, aonde você pode ganhar lucratividade, aonde você pode focar para oferecer essa experiência única e exclusiva para os clientes, partindo do pressuposto que o seu cliente atual é, na verdade, com quem você mais deve preocupar, pois ele é que vai trazer, inclusive, clientes de indicação, vai trazer mais clientes para você. Voltamos à velha frase que a gente sempre fala: é muito mais caro atrair novos clientes do que fidelizar os atuais. Então, invista no seu negócio no sentido de você descrever, né, de você entender o que é esse mapa do fluxo de valor, né? O que é esse mapa onde você gera valor para o seu cliente. Quando a gente fala, então, de descrever os processos, descrever as atividades, você está mapeando ali como cada coisa acontece e o que tem valor para o seu cliente e o que não tem. Tem uma coisa que agora eu lembrei, falando aqui para vocês disso, eu lembrei que em empresas aí que eu trabalhei, a gente trabalhava muito com post-it. A gente pegava os post-its coloridos e colocava na parede, né? E escrevendo assim. Então, por exemplo, cliente entrou no Instagram e fez um pedido. Aí um post-it aqui. Cliente, responder o cliente, as solicitações do cliente, enviar proposta, receber, aí como era concessionário, por exemplo, receber o carro do cliente, passar o orçamento. Então a gente ia fazendo um post-it com cada uma dessas atividades, porque o post-it você pode pregar e tirar, então essa é uma dica que eu dou também muito bacana. E aí a gente começava a conseguir entender aonde que o cliente via valor, onde que era valor para ele, ou seja, o cliente enxergava que era um benefício para ele, né? Então, por exemplo, deixar o carro na concessionária não é um benefício para o cliente. Ninguém, se pudesse, não queria nem parar no posto para abastecer, né? Esperar um contato do consultor técnico para passar o orçamento não é valor para clientes também. Então, a gente conseguia ver aonde que era pontos de valor, ou seja, onde o cliente enxergava um benefício, né? Onde ele falava assim, nossa, uau, tava aquela sensação assim. E aonde que eram as atividades que a gente fazia que não eram de valor, mas que precisavam ser feitas ali internamente. Então a gente colocava de cores diferentes, talvez essas de não valor, e falava, há algo que eu possa fazer para eliminar essa atividade e ganhar eficiência, já que isso não é valor para o cliente? Vocês estão percebendo o tanto de coisa que a gente pode fazer na hora que a gente tem esse entendimento, tem um conhecimento do que é essa gestão por processos? É muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Então, essas dicas, essas ferramentas, né? Um post-it, gente, todo mundo tem. Todo mundo pode ir ali, colocar e fazer. Te dá essa possibilidade. E te dá esse entendimento do olhar para dentro do seu negócio sobre o olhar do cliente, porque a gente tem que entender que é sempre sobre o olhar do cliente, viu, pessoal? Ou seja, lá naquela historinha que eu estava contando, né, da padaria, pelo meu olhar do cliente, eu não queria saber como que era que ela ia fazer, se ela ia contratar motoboy para entregar, se ela ia contratar 3, 4 pessoas para dar conta para montar a cesta, se ela ia começar a produção dela 3 horas da manhã. Isso não importava, né? O que eu precisava era que a cesta chegasse às 8 horas na casa da minha mãe. E não, foi a única coisa que não aconteceu, né? Ainda teve a questão da cobrança do motoboy. Então, assim, esses pontos não são pontos de valor para mim, certo? E aí, se você tem isso descrito, pode ser descrito, mapeado no post-it, você consegue identificar o que é o ponto de valor para o cliente e atacar, tipo assim, ó, isso daqui, garantir a entrega nesse horário é a única coisa que eu não posso errar. Como que eu vou fazer, né? Como que eu posso melhorar isso daqui para cumprir com esse prazo? E se tiver imprevisto, o que eu posso fazer para avisar com antecedência ao meu cliente, para ela não ter que ligar aqui para falar que não foi entregue? Então, você consegue sim identificar isso, você consegue sim tornar visível
Não acredite no poder da sua cabeça, não acredite que todo funcionário vai fazer como você gostaria que ele fizesse e como você faz, porque as pessoas são diferentes, cada um tem um pensamento, tem uma vivência, uma experiência diferente. Seja você, dono da sua empresa, o garantidor dos seus processos, o garantidor que as coisas vão acontecer como você quer. Então, uma outra dica que eu dou aqui é: pense sempre. Todos os dias que eu começo aqui na Escola Pequenas Empresas, o pensamento que eu tenho é: se hoje eu não trabalhar, outra pessoa consegue fazer o que eu estou fazendo? Se você tiver esse pensamento, você vai sempre olhar e vai falar: ela não vai conseguir fazer isso porque isso não está descrito, isso está na minha cabeça. Então, se você tiver esse pensamento, de novo a pergunta, comece todos os dias na sua empresa pensando assim: se eu não trabalhar hoje, outra pessoa vai conseguir fazer o que eu preciso ser feito? Se você responder não, você tem que atacar isso daí e descrever essa atividade, porque significa que uma outra pessoa não tem acesso à informação que você tem e ela não vai conseguir efetivar aquela atividade. Então, com esse pensamento, eu posso te garantir que você vai ter o pensamento da gestão por processos, você vai tratar o seu negócio como uma empresa de fato e você vai estar criando as bases, para sustentar o crescimento, porque a sua empresa vai crescer e você vai precisar disso. Então, isso é gestão por processos. Tem mais uma série de coisas que a gente pode falar, tem uma série de ferramentas, de metodologias, de coisas que são aplicadas, de conceitos de melhoria contínua, de Kaizen, uma série de coisas, mas que eu não vou abordar aqui hoje nessa live, porque o intuito dessa live hoje era mostrar aí a relevância e a importância e os benefícios que o pensamento, que a cultura por gestão por processos provoca na sua empresa. Se eu tiver conseguido plantar uma sementinha na sua cabeça para a importância desse entendimento e você já começar a partir de hoje pensar nessa pergunta, se eu não trabalhar hoje, as outras pessoas vão conseguir fazer o que eu faço? Se você tiver esse pensamento só, eu já me dou por satisfeita nesse momento. Entendendo que, pessoal, a gente não dá conta de fazer tudo de uma vez, tá? Vamos com calma. A minha grande teoria sempre é: faz 1% por dia, que ao final do ano você já vai ter feito 365. Vamos controlar as nossas ansiedades, A gente é muito ansioso, o mundo nos leva para uma ansiedade sem fim, então a gente precisa controlar isso, porque do contrário, nós não damos conta, nós vamos querer só gerar pelo resultado a gente não vai dar conta. Então vamos evoluir um pouquinho por pouquinho que a gente chega lá, certo? Com a direção, já que o Diogo tá aí, eu sempre falei com ele, ele gravou essa frase, A direção importa mais que a velocidade. Acreditem nisso, Não queiram ser apressados, crescer a todo custo para depois organizar a casa, não. Eu acho que compensa muito mais você começar organizado e crescer sustentado. Então, essa é a minha dica de hoje. Essa era o conceito que eu queria passar para vocês de gestão por processos. Estou aí super aberta a receber perguntas, dúvidas, questionamentos, Esse gestão por processo é um dos pilares do método MS6, que faz parte aí do curso do Papel Excelência. É um dos pilares que eu acredito que é assim, fundamental, que a gente precisa sim trabalhar e que sustenta o crescimento de qualquer negócio, independente do porte, independente do segmento. Muito obrigada a todos que estão, Muito obrigada a todos que estão assistindo às lives, a todos que estão participando do desafio pessoal comigo. Obrigada de coração a todos que estão assistindo no gravado e aqui no ao vivo. E amanhã eu quero já antecipadamente convidá-los para participar às 7h55 comigo novamente, que amanhã eu vou ter um convidado especial que é seguidor aqui da Escola Pequenas Empresas. Ele eu já conhecia até antes desse meu trabalho, mas ele começou a seguir a Escola Pequenas Empresas, que é o Rafael, e ele tem uma história linda aí no empreendedorismo e ele vai contar todos os desafios e contar um pouquinho da história dele, e eu tenho certeza absoluta que nós temos muito a aprender com ele. Então, participem dessa live, porque é escutando a história de outras pessoas, conhecendo esses cases, escutando os desafios das outras, formando a comunidade, é que a gente também fortalece o crescimento dos nossos negócios. A gente aprende muito
muito com as histórias dos outros empreendedores. Então me ajudem a divulgar, que amanhã estaremos, eu e o Rafael aqui na live às 7h55. Eu conto com vocês, muitíssimo obrigados a todos e seguimos, né? Rumo às 22 lives. Abraço forte e fiquem com Deus, um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal!